Bem-aventurados os pobres de espírito. Quanta coisa que Jesus nos deixou, nos ensinou, meus irmãos. E nós devemos dar graças a Deus, estando tendo esses conhecimentos para a gente conhecer, para a gente saber qual a razão, quais as causas das coisas que estão acontecendo nesse momento, nessa época, aqui no nosso planeta. Quais são as razões? Coisas que nós mesmos plantamos em vidas passadas. Agora está na hora da colheita. E nessa hora é que é difícil para todos nós. Todo mundo quer dar para trás. Fiz nada. Eu não faço nada, não falei nada. Eu sou bom, eu sou boa. E assim vai caminhando. E o Espiritismo veio nos mostrar que não é por aí. Que nós temos que nos limpar os nossos pensamentos, as nossas ideias, as convicções às vezes erradas. Procurar o melhor para nós. E também não é só para a gente. A gente tem que passar para outras pessoas que queiram. Porque muitos não querem. Eles desejam continuar do jeito que estão. Eles acham que eles sabem. Então, quando é assim, porque não é chegada a hora, não é o momento. Não devemos nos afligir por causa disso. Bom, continuando sobre os bem-aventurados, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus, versículo 11. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos humildes, aos simples, aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios, aos prudentes, mais capazes, aparentemente, de compreendê-las. É preciso entender, primeiro, pelos primeiros, os humildes, o que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, e pelos segundos, os orgulhosos e envaidecidos do seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, os donos da verdade. E por isso que Deus lhe deixa a procura dos segredos da terra e os revela os dos céus aos humildes e simples que inclinam a sua glória. Assim acontece com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que aqueles se ocupam do que buscam a luz com humildade e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe para poder aceitá-lo e ficar muito feliz, conduzi-lo a si. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas coisas como nas grandes. Ele nos coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por toda parte.
Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos e forçar, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas é primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus e não o acaso, na mão que atinge o seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade aos meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. Não é o incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer e o que dizer. Se quiserdes me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momentos antes daquele outro, que isto é o que me convém. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os espíritos que são os agentes de sua vontade não se submetem às suas exigências. O que diriam se os mais simples dos seus servidores quisessem se impor a eles? Deus impõe as suas condições e não se sujeita a eles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não os que acreditam ser maiores que ele. Não poderia Deus mostrar-lhe pessoalmente fatos sobrenaturais na presença das quais os incrédulos mais endurecidos se convenceria? Sem dúvida, poderia. Mas que mérito teriam eles? E eles de que isso serviria? Não os vemos todos os dias negarem com a evidência e até mesmo dizer: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa a sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, cuidar da causa da sua cegueira. E como médico hábil, Deus corrige, primeiramente, o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que mais cedo ou mais tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria. E então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmo em seus braços e, como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Então, olha como coisa linda, né? Não adianta eu forçar, né, o orgulhoso a enxergar. Não, você está errado. Olha aqui. E pelos fatos, pela vida, pelos sofrimentos, por aquilo que ele for passando, é que ele vagarosamente vai entendendo. Até chegar a um ponto em que ele vê que ele está errado, que não era por ali. Que o caminho não era aquele. Então, é como foi dito, né? Não é a hora, nem o momento, às vezes, de conversar com determinadas pessoas, porque às vezes até elas se voltam contra a gente. Ficam bravas, não querem saber. Eu entendo dessa maneira e fim de ponto. E não querem saber. Então, com o tempo, com aquilo que ele passar, com seus reveses, com as coisas que ele tem que resolver, que também não são fáceis, aí é que ele vai realmente entender o que é que ele pode fazer com ele mesmo. Então,
o assunto que está sendo tratado também aqui é sobre o nosso orgulho, sobre a humildade, que não é nada fácil, minha gente, porque, conforme já foi dito, o orgulhoso, especialmente, ele não aceita conselhos, não aceita às vezes nem que a gente lhe dê as mãos, para que ele pense, para que ele se organize. E depois, como outros defeitos, não é de uma hora para outra que se consegue se libertar, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um vício danado, né, de fumar ou de beber. Então vocês, como já foi falado, ao desencarnar ele continua do lado de lá. Ele continua, então, uma batalha que ele tem que ter para que aos poucos ele modere, para que aos pouco ele vai se separando desse vício. Às vezes ele volta numa outra encarnação, como eu já vi em casos, e ele continua com aquele vício. De uma maneira mais moderada, mas continua. E assim vai, de arrancos, né? Como se diz. Então não adianta nós nos forçarmos, né? E nem tampouco desamparar, viu, gente? Há quem desampara. Ah, ele é sem vergonha, ele não tem jeito. Ah, é um preguiçoso, é isso, é aquilo. Não tem como. Porque os vícios são doenças, são coisas que ele mesmo pregnou para ele, né? Num momento de fraqueza, que ele não estava usando a razão. E depois, na hora de voltar nas boas, é difícil. Não é fácil. Além de termos, né, diariamente, outros irmãozinhos desencarnados que não deixam. Então, não é por aí, né? Então, nós temos que lutar pelos nossos defeitos no dia a dia, para que hoje melhore 1 centímetro, amanhã outro, depois outro. E vagarosamente a gente se saia dessa situação e, ao mesmo tempo, dando mão, né, para outras pessoas que precisam da gente, que precisam de uma palavra, né? Às vezes, a caridade não é só dar o dinheiro na mão para aquele cara. Às vezes, uma palavra. Às vezes, um sorriso, gente. Para aquela pessoa que está carrancuda, aflita, desesperada. Que está vendo que tem alguém que está lembrando dele. Que alguém que pensa por ele. Então, até a próxima, onde continuaremos falando sobre orgulho e sobre humildade.